desta noite. Sintomas de uma igreja doente. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Sintomas de uma igreja doente. Vamos ler, está bem fácil aí, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 2, mas apenas a parte A do versículo. Apenas a primeira frase deste versículo. Apocalipse capítulo 2. E se os irmãos quiserem também, já podem deixar suas Bíblias abertas em Apocalipse capítulo 2, caso queiram também olhar melhor aí o contexto do que nós estaremos pregando. Apocalipse 2, versículo 2, a parte A do versículo é bem clara em dizer: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Oremos. Pai, nesse momento colocamos diante do Senhor mais uma vez tudo que nós somos, Pai, todas as minhas forças, Pai, a minha boca, a minha língua, que possa realmente transmitir, ser um instrumento de transmissão da sua perfeita palavra, e o seu Santo Espírito seja realmente a pessoa que vai fazer a obra nessa noite, usando a minha vida e tocando nossas vidas, cada um de nós, com a sua palavra. Que possamos, Pai, estar neste momento com nossos corações abertos, nossas mentes voltadas para, primeiramente, para nós, pessoalmente, e também, Pai, para a nossa igreja, e analisando, Pai, se a nossa igreja tem algum desses sintomas que nos mostra que está doente. Nos ajude, Pai, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos. Amém. Conheço as tuas obras. Essa frase, ela repete basicamente em todas as cartas às igrejas aqui em Apocalipse. Nós podemos ver no capítulo 2, versículo 9, que ali está: conheço as tuas obras. Capítulo 2, versículo 13, ali também está: conheço as tuas obras. Capítulo 2, versículo 19, também está escrito ali: conheço as tuas obras. Capítulo 3, versículo 1, também está escrito: conheço as tuas obras. Capítulo 3, versículo 8, também está escrito: conheço as tuas obras. E no capítulo 3, versículo 15, também, para a última igreja, também está escrito: conheço as tuas obras. Nós temos aí basicamente 7 cartas a 7 igrejas, igrejas reais, igrejas que existiam ali na Ásia, no tempo de João. Essas igrejas, Jesus está dizendo para cada uma delas: conheço as tuas obras. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu sei o que você está fazendo. Eu sei o que vocês, como igreja, estão fazendo. Irmãos, eu tenho certeza que hoje não é diferente. Tenho certeza absoluta que hoje Jesus conhece tudo o que nós fazemos. Até mesmo aquelas obras que achamos que estão encobertas e ninguém sabe, mas Deus está vendo. Deus sabe. E Jesus conhece as obras também da igreja, como um corpo de Cristo. Jesus conhece também as obras da igreja, seja essas obras boas ou más. Jesus sabe. Nada lhe passa despercebido. Até os mínimos detalhes, Jesus conhece, Jesus sabe das nossas obras. E conhecendo então as obras das igrejas, interessante que também tem alguns que creem, e eu creio também, sendo Apocalipse um livro profético,
que essas 7 igrejas também são 7 tempos, ou 7 eras da igreja, desde o tempo de João até o nosso tempo. Por exemplo, eu creio que hoje estamos vivendo aí na época, né, da igreja Filadélfia e também Laodiceia, ou seja, a falsa igreja, vamos dizer assim, e a igreja verdadeira. Hoje nós vemos isso claramente. E se você já ouviu ou não ouviu, mas se nós olharmos cada igreja e as eras que a igreja passou, os tempos que a igreja passou, encaixa muito bem encaixado o que diz aqui em Apocalipse. É interessante. Então eu particularmente acredito assim, mas tem alguns que não acreditam dessa forma. Mas o que importa é que mesmo sendo igrejas reais, e mesmo sendo aí talvez profeticamente eras ou tempos da igreja, Jesus está dizendo a mesma coisa. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço o que você tem feito. Tudo que você tem feito. Seja bom, seja mal. Eu sei. Muitas igrejas hoje têm os mesmos sintomas, os quais revelam que essas igrejas estão doentes espiritualmente. Eu esqueci de dizer aqui que Jesus, conhecendo as obras das igrejas, Jesus revela alguns sintomas da igreja doente, que poderia então essa igreja ser mais efetiva, mas por causa dessa enfermidade espiritual, ela não é. Aí agora sim, muitas igrejas hoje têm também os mesmos sintomas que Jesus falou aqui, das quais revelam que essas igrejas estão doentes espiritualmente. Mas quais são então esses sintomas, pastor? Nós vamos ver 5 sintomas identificados pelo Senhor Jesus Cristo nesses 2 capítulos de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, das quais o primeiro sintoma é quando a igreja se aparta da verdade. O primeiro sintoma de que uma igreja está doente é quando ela se aparta deste livro. É quando as palavras humanas têm mais autoridade do que as palavras de Deus. É quando a igreja diz, olha, diz assim aí, mas hoje os tempos mudaram. Então nós não precisamos mais seguir literalmente o que está escrito aí, porque os tempos mudaram, hoje os tempos são outros. Quando uma igreja, irmãos, coloca em xeque a palavra de Deus, coloca em xeque a verdade, ou coloca a verdade como mentira, e a mentira como verdade, essa igreja está com sintoma sério, de uma enfermidade séria, uma enfermidade espiritual. Olha o que nos diz aí Apocalipse capítulo 2, versículo 14 ao 16. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrependa-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Olha também Apocalipse 2, versículo 20 ao versículo 22, sobre outra igreja. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeram. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação,
se não se arrependerem de suas obras. Você percebe como que Jesus sabe basicamente tudo que está acontecendo? Você percebe como Jesus sabe até mesmo os detalhes? Tudo que acontece nessas duas igrejas, ele sabe. E ele está alertando aqui. As duas igrejas da Ásia Menor, essas duas igrejas foram ameaçadas por duas doutrinas, heresias, falsos mestres. As igrejas são a igreja de Pérgamo e Tiatira. Essas duas igrejas, irmãos, primeiramente a igreja de Pérgamo, eles aceitaram aqueles que ensinavam uma outra doutrina que não é a doutrina de Jesus Cristo. E a Bíblia coloca que é como a doutrina de Balaão e também dos nicolaítas. Tiatira, ela tinha uma mulher que se dizia profetiza. Parece algumas igrejas hoje, né? E eles então incentivavam, ou seja, tanto a doutrina de Balaão, quanto a doutrina dos nicolaítas, quanto também essa mulher que se dizia profetiza, todos eles basicamente incentivavam ou diziam basicamente a mesma coisa. Eles incentivavam a prostituição, promiscuidade, sexo fora do casamento, em outras palavras, imoralidade. E não só isso, eles também incentivavam aos cristãos da época, a igreja, tanto de Pérgamo como Tiatira, incentivavam eles a participar da mesa dos demônios. Ou seja, alimentos oferecidos aos demônios. É basicamente, se nós trazermos para os dias de hoje, é aqueles cristãos que, a Bíblia fala assim, mas não é tão, não precisa ser literal assim, não. Né? Os tempos mudaram. Não precisa ser tão radical. Não precisa ser tão sério assim com a Bíblia. Não é tão errado, né? Pegar uma mulher, né, que não seja minha esposa. Não é tão fora assim, não. Os homens antigos tiveram mais de uma mulher. Né, comer aqueles alimentos aí que ficar daí, não tem problema nenhum. Sabe, totalmente contra a doutrina bíblica. A Bíblia, ela tem a sua própria doutrina. A doutrina bíblica não é uma doutrina batista, não é uma doutrina assembleiana, não é uma doutrina presbiteriana, mas é uma doutrina bíblica. E infelizmente algumas igrejas se encaixam na doutrina bíblica e outras não. Porque tem muitos desses chamados, né? Eu sei que hoje não é esse nome, mas como se fosse aí muitos como Balaão, ou a doutrina de Balaão, ou a doutrina dos nicolaítas sendo pregada, sendo ensinada nas igrejas. De forma que nada é errado, nada é pecado. Tudo pode ser feito, desde que com fé, de que você não crê que é errado. Né? Eles cauterizam as suas consciências, cometendo um pecado, mas com o pensamento de que aquilo não é errado. Eu acho que eu já falei uma vez e repito, né? Não importa se eu creio que é pecado, se eu não creio que é pecado. O que é pecado é pecado. Não é eu que vou mudar isso através da minha mente. O que é pecado é pecado. E isso não muda. Uma igreja que abandona a verdade, irmãos, uma igreja que abandona a doutrina bíblica, ela é abandonada por Deus. Tem uma dessas igrejas, se não me engano, a Laodiceia, se não me engano, que Jesus está do lado de fora da igreja, batendo na porta. Deixa eu entrar. Eu estou batendo, eu estou aqui do lado de fora. As igrejas que abandonam a verdade, abandonam a palavra de Deus, Jesus não tem como entrar nessas igrejas. Ele fica do lado de fora, tentando, né? Mas, opa, deixa eu entrar aí para me ajudar vocês. Mas
Os homens cada vez mais, conforme o tempo passa, mais orgulhosos ficam. Mais cheios de si ficam e menos cheios da palavra de Deus. Temos visto esses sintomas em muitas igrejas na Europa. Tem muitos templos grandiosos na Europa, templos grandes, vazios, totalmente vazios, museus, habitação de pombos. Na América do Norte, Estados Unidos, que já foi um país considerado um país evangélico, hoje nós já não conhecemos mais os Estados Unidos. E o Brasil não é diferente. Alguns dizem, né, o Brasil é do Senhor Jesus. Que mentira, né? Só o diabo realmente que para inventar uma mentira tão grande. Porque se o Brasil fosse do Senhor Jesus, não aconteceria as coisas que acontecem. As igrejas, infelizmente, irmãos, têm abandonado a verdade, têm abandonado a palavra de Deus e têm feito aquilo que lhes convém, aquilo que eles acham melhor, aquilo que o povo gosta. Elas se renderam ao liberalismo. Tudo é liberado, nada é errado. Elas pararam de pregar contra o pecado. Não, isso manda as pessoas embora. Vamos pregar contra o pecado, não, vamos pregar só sobre o amor de Deus. Deus é amor. E Ele te ama. Elas se renderam ao liberalismo, ao mundanismo e algumas até ao misticismo, abandonando completamente a sã doutrina. Algumas igrejas parecem verdadeiros centro-espíritas. As pessoas pulam, as pessoas rodopiam, igual acontece no centro espírita. Os demônios fazem a festa, né? Porque eles caem endemoniados para cá, caem endemoniados para lá, e fica aquele negócio, qual é o seu nome, o que você está fazendo aqui, o que você está querendo. E Deus não é louvado, Deus não é exaltado, e a palavra de Deus não é pregada, é um show. É um show. Sem falar no chamado louvorzão, né? Sem falar nisso, né? Irmãos, quando a igreja se aparta da verdade, ou seja, coloca qualquer coisa acima da palavra de Deus, ela está começando a ficar doente. É um dos sintomas de que essa igreja está doente. O resultado é o quê? É o esvaziamento dessas igrejas. Por um lado, o esvaziamento espiritual e até mesmo de pessoas, mas por outro lado também um crescimento numérico explosivo. Tem algumas igrejas, eu acho interessante, né? Algumas dessas igrejas, nós estamos aqui desde 2002, né? Eu estou desde 2008, né? Aqui, mas a igreja está aqui desde 2002. E nós temos aí basicamente, deixa eu ver, 13 pessoas, 15 com a Tamara e a Samara, né? Eu acho engraçado, algumas igrejas abrem aí um nome, eu vou só inventar aqui, viu, irmãos, né? Eu não sei, nem sei se tem, eu vou inventar um nome aqui, né? Mas cada vez aparece um nome diferente, né, de igreja, um nome novo, né? Igreja da Ásia, das 7 igrejas do Apocalipse. Pronto, eu acho que não tem nenhuma igreja com esse nome, né? Mas aí coloca lá o nome, e aí começa, né? Começa o louvorzão, começa, né? Tudo isso que eu falei agora, fora da palavra de Deus, né? Dá um mês, está cheio de gente lá. Tem igreja aqui no bairro que eu vi isso. Abriu lá, está cheio. Só que Jesus está do lado de fora. Será que eu posso entrar? Será que essa igreja eu posso entrar, participar do culto? Segundo lugar, o segundo sintoma de uma igreja que está doente é quando a igreja se mistura com o mundo.
A igreja de Pérgamo, como nós já lemos aí, ela estava dividida entre a sua fidelidade a Cristo e o seu apego ao mundo. E ainda mais com essas doutrinas, né, falsas, dizendo que está tudo normal, não tem nenhum problema. Para não dizer nomes, né, antigamente tinha umas igrejas sérias quanto ao mundanismo. Umas igrejas que não toleravam algumas práticas. Mas como essas igrejas começaram a perder membros para outras igrejas liberais, elas também abriram as portas e liberaram tudo. Tudo por causa de ter pessoas, de nome, de fama. Irmãos, eu não tenho problema nenhum em ter poucas pessoas aqui, desde que a palavra de Deus seja pregada fielmente. Só vai ficar aqui realmente quem realmente quer ouvir a palavra de Deus. E eu gosto quando chega irmãos, como o irmão Antônio Marcos chegou, fala, olha, eu prezo pela palavra. Eu gosto da palavra. Sinto falta também do irmão Álvaro, também, que quando esteve aqui, também de outra igreja, também falava a mesma coisa. Né, olha, eu estou aqui por causa da palavra. Infelizmente a idade, né, dificuldade, eles não estão vindo, né? Mas o que acontece? A igreja de Pérgamo, ela estava dividida entre a fidelidade a Cristo e o seu apego ao mundo. A igreja de Tiatira estava tolerando a imoralidade sexual entre os seus membros, tolerando. Hoje em dia, muitas vezes não é diferente o que acontece, o que acontecia naquelas igrejas. Realmente, eu vou citar algo aqui, o namoro, né, de alguns jovens, de algumas igrejas, não tem nada de diferença do namoro de um casal mundano. Nada diferente. Eles fazem as mesmas práticas. Alguns até chegam ao sexo antes do casamento, coisa que não é permitida pela palavra de Deus. E muitas vezes a igreja não trata. A igreja, algumas igrejas eu digo, né? Deixa correr solto. As vidas é assim mesmo. Os jovens são assim mesmo. Quando a igreja mistura com o mundo, ou deixa o mundo entrar na igreja, é um grande problema. Olha o que diz aí Apocalipse 3, versículo 2 ao versículo 4. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Que maravilha, né? Aqui Jesus diz claramente, irmãos, que na igreja de Sardes não havia não havia heresia e nem perseguição, mas a maioria dos crentes da igreja de Sardes, mesmo não tendo heresia, mesmo não tendo perseguição, a maioria deles estavam com as suas vestiduras contaminadas, ou seja, viviam em pecado, não santificavam suas vidas, não fugiam do pecado. Mas graças a Deus, o versículo aí disse, né? Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Irmão, sempre tem, por pior que seja a igreja, sempre tem aqueles fiéis, sempre tem aqueles que prezam pela palavra, sempre tem aqueles que prezam pela santidade, sempre tem aqueles que fogem do pecado. Eles suportam, eles lutam contra o pecado, da mesma forma que Jesus lutou no Getsêmani, até o sangue. Não estou dizendo literalmente, mas eles fazem de tudo para não pecar. O terceiro sintoma de uma igreja doente
É quando a igreja não discerne sua decadência espiritual. Gostou daquela igreja ali? Olha lá. Uma está como aquelas igrejas que eu falei da Europa, né? Vazia. A outra é meio cômico, né? E o pastor está ali pregando, né? Senhor, obrigado pelo avivamento nesta igreja. E só tem múmia, né? Esqueleto, caixão, tudo morto. Uma vez um pastor, para tentar alertar a igreja, tentar realmente despertar os irmãos chegaram em um culto, de repente um caixão lá na frente, caixão na frente do culto, e eles, bicho, quem morreu? Quem será que morreu? E eles chegavam devagarzinho, né, de mansinho, né, com todo aquele respeito, né, velório, né, quem será que morreu? Ninguém me avisou. Eles chegavam no caixão, olhava e saía sem graça. Aí outros chegavam, olhava e saía sem graça. O pastor havia colocado um espelho lá dentro. E todos os membros que chegavam e olhavam se viam lá dentro. Não sei se teve resultado, né, de realmente despertar a igreja. Mas não é esse o caso de muitas igrejas, não é esse o caso de muitos cristãos. Parece zumbis, né? Mortos-vivos. Estão vivos em Cristo, mas vivem como mortos. Olha o que diz Apocalipse 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e está morto. Você diz que vive, mas ainda está morto. As pessoas dizem que você vive, mas ainda está morto. A igreja de Sardes, irmãos, elas se olhavam no espelho e dava nota máxima para si mesmo. Oh, igreja boa. Dizendo aí ser uma igreja viva, mas os olhos de Cristo, aos olhos de Cristo, era uma igreja morta. Alguns acham que uma igreja viva, irmãos, é onde tem muito barulho. Nós somos um pouco mais quietos, né? E eu não gosto tanto de quietude, né? Não sei se essa palavra eu posso usar assim, né? Eu acho que os irmãos realmente têm que glorificar a Deus, tem que falar amém, tem que falar glória a Deus, tem que falar aleluia. Né? Se nós não fizermos isso aqui, lá no céu vai fazer de qualquer jeito. Então é melhor a gente já treinar agora, amém? A Bíblia fala de anjos que ficam louvando a Deus direto. E eu vou lá, vou juntar nele. Opa, vamos lá, quero ajudar. Então é melhor já estar treinado. Mas não é show, não é escândalo. Nós somos taxados muitas vezes por não fazer algumas coisas, né, no culto, de mortos, né? Essa igreja é muito morta. Por quê? Porque a gente não grita, a gente não rola no chão, a gente não faz show, a gente não fala em outras línguas que ninguém entende, não edifica ninguém. Algumas igrejas se acham como a igreja de Sardes, né? Oh, igreja boa, igreja viva, fogo puro. Mas aos olhos de Cristo está morta. Lembra daqueles do que Jesus falou, né? Muitos dirão naquele dia: Senhor, não expulsamos demônios do seu nome, não fizemos muitas maravilhas no seu nome. O que Jesus vai falar para eles, irmãos? Eu não conheço vocês, nunca vos conheci. Mortos. Faz show em nome de Cristo, mas ainda não tem a salvação. Nunca nasceram de novo.
E algumas dessas igrejas, desculpe a expressão, desculpe a seriedade e a sinceridade, são dominadas por demônios. Como eu já disse, porque todo culto tem alguém endemoniado. Todo culto o demônio aparece ali. Alguém perguntou uma vez, né, para um pastor das nossas igrejas: oh, vocês não expulsam demônios lá não, na sua igreja? O pastor respondeu sabiamente, né? Não, eles não gostam de ir lá não. Mas se aparecer a gente expulsa sim. Mas eles não têm costume de chegar lá não. A gente não dá liberdade. Se aparecer qualquer um aqui endemoniado, 2 irmãos vai sair com eles, nós vamos continuar o culto aqui, louvando a Deus e pregando o evangelho da salvação. E não vai dar margem para ele. Então ele sabe que é assim, não, lá a gente não vai não. Vamos naquele que ali a gente faz bastante show, né? Conversa com eles. Igrejas mortas, irmãos. Apocalipse 3, versículo 17 ao 20, também nos diz: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para quê, irmãos? Para que veja. A cegueira espiritual é colocada para os perdidos, aqueles que não têm a salvação. Unja os teus olhos com colírio para que vejas. Vocês não estão enxergando direito. Vocês não viram ainda o evangelho da salvação. Vocês estão vendo tudo, menos o evangelho. Olha o versículo 19 e 20. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Irmãos, essa igreja de Laodiceia considerava-se rica, considerava-se abastada, né? Nada lhe faltava aos olhos deles, quando na verdade era a mais pobre e miserável das igrejas aqui mencionadas. Porque Jesus disse para ele: olha, vocês são desgraçados, miseráveis, pobres, cego e nu. Faltou alguma coisa? É a pior igreja que Jesus coloca aqui. E é a igreja dos nossos tempos, sabia? Profeticamente falando, né? É a falsa igreja de hoje. Não são os convertidos, mas são aqueles professos, né? Que apenas professam aí, creem em Jesus, assim como a Bíblia diz que até os demônios creem, né? Mas não muda nada. Não há um novo nascimento, não há um arrependimento dos seus pecados, não há um desejo de mudança de vida, de santidade. O pior doente, irmãos, é aquele que não tem consciência de sua enfermidade. Já viu alguém doente, mas não quer ir no médico? Não quer tomar um remédio? Como é que você faz? Não tem o que fazer, ué. Para ele está muito bem, mas direto passa mal, desmaia e outras coisas semelhantes, mostrando que está doente, mas não, está tudo bem. Como é que você vai falar para essa pessoa que está doente, se ele não aceita, não vai no médico, não busca uma ajuda? Muitas igrejas estão doentes, mas para elas são as melhores igrejas do mundo. A igreja soberba não tem como estar saudável, mas está muito doente. O que a Bíblia diz sobre soberba, sobre orgulho? Tiago 4:6 e 1 Pedro 5:5 nos diz: antes ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5:5: semelhantemente vós jovens sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você percebe 2 escritores diferentes, Tiago e Pedro, falando a mesma coisa. Deus resiste
aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, uma igreja soberba, uma igreja que não consegue discernir a sua decadência espiritual, não consegue discernir que está longe de Deus. E como saber, pastor, que está longe de Deus? Está longe dessa palavra. Eu já vi muitos crentes de outras igrejas, a gente mostrando a Bíblia diz assim: ah, mas você não sabe o que eu senti. Ué, então para que a Bíblia então? Se o que você sente é muito mais importante do que a Bíblia diz. O diabo pode fazer você sentir o que ele quiser. Igrejas soberbas, irmãos, mais voltados para sentimentos do que a verdade bíblica. Igrejas doentes. Mas o quarto sintoma de uma igreja doente é quando a igreja não vive o que prega. Quando a igreja não vive o que prega. Apocalipse 2, versículo 4 e 5 nos diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te. Olha o clamor de Jesus aqui, irmãos. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te. Pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Jesus fala aqui clamando: olha, cadê o primeiro amor? Onde você caiu? O que aconteceu na sua caminhada? Que acabou o primeiro amor? Parou de praticar as primeiras obras? A igreja de Éfeso foi elogiada pelo seu zelo doutrinário. Eles tinham um zelo doutrinário interessante, parecia ser até uma igreja séria, doutrina. Só que, algo interessante, irmãos, quando a doutrina supera o amor, dá problema também, tem que ser balanceado. E a igreja de Éfeso, ela tinha um zelo doutrinário, mas ela foi repreendida por Jesus por ter abandonado o seu primeiro amor. Talvez era uma igreja ritualística, né? Todo culto aquele ritual. Tudo certinho, tudo conforme, nos conformes, tudo conforme a tradição. Mas não havia amor. Tinha doutrina, mas não tinha vida. Tinha uma teologia boa, uma boa pregação, mas não havia uma vida piedosa. Não havia vida cristã. Não havia preocupação com as almas. Não havia um amor genuíno entre os irmãos. Ela precisava se lembrar onde ela tinha caído, o que aconteceu. Precisava se arrepender e voltar a praticar as primeiras obras. Qual é o maior mandamento, irmãos? Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei. Mas muitas igrejas, elas pesam a doutrina. Pregação boa, fiel, mas para por aí. Não tem amor, não tem santidade, não tem evangelismo, não tem uma preocupação sincera, tanto para com os próprios irmãos da igreja, quanto para com os perdidos. E Deus fala: olha, arrependa-te. Aonde você caiu? Volta a praticar essas obras, as primeiras obras. Se a doutrina é a base da vida, a vida precisa ser a expressão da doutrina. Vou repetir isso. Se a doutrina é a base da vida, doutrina bíblica, a vida precisa ser a expressão da doutrina bíblica. Nós temos que mostrar isso em vida. As duas coisas andam juntas. Uma igreja viva tem doutrina e
vida. Tem ortodoxia, ou seja, pregação séria, mas também tem piedade. Quando uma igreja prega, mas não vive o que prega, é outro sintoma, irmãos, de que está doente. E o último sintoma desta noite é quando a igreja não persevera. O último sintoma, talvez o pior, talvez o que leva realmente à morte, à extinção da igreja, é quando a igreja não persevera. Talvez podemos dizer que é o pior sintoma, porque a igreja realmente vai à extinção. Olha o que diz Apocalipse 2, versículo 8 ao 11. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Irmãos, eu destaquei aí, ser fiel até a morte. Olha o próximo texto aí. Apocalipse 3, 7 ao 8. 7 e 8, né? E ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Essa é a igreja verdadeira nos dias de hoje. Pelo menos profeticamente falando, né? E também existiu naquele tempo. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, essas igrejas, a igreja de Esmirna e Filadélfia, elas foram elogiadas pelo Senhor Jesus Cristo e não receberam nenhuma censura, mas essas igrejas chegaram à extinção. Ou seja, em um dado momento no futuro, essas igrejas também se afastaram da verdade e perderam a sua relevância. Essa igreja não existe hoje mais, né? Ela chegou à extinção. O que nós aprendemos com isso? Não basta começar bem. Não basta só começar a vida cristã bem. Começar animado. Começar querendo fazer tudo. Ser usado em várias áreas. E depois ir cansando. E para. O que importa é acabar bem. Eu já falei isso várias vezes aqui em outras pregações. Irmãos, esse é o meu desejo. Não estou dizendo que eu vou conseguir, mas é o meu desejo. Terminar bem. Vou fazer de tudo para terminar bem. Deve ser muito triste quando um cristão fiel, nos últimos dias, nos últimos anos de sua vida, ele simplesmente para. Não há mais aquele amor, não há mais aquela devoção, não há mais aquela paixão pelas almas perdidas. Simplesmente para. Começa a praticar coisas erradas. E aí vem a morte e leva ele. Deve ser horrível isso.
Se é salvo ou se não é salvo, Deus sabe, mas deve ser horrível. A salvação não é pelas obras, mas eu quero terminar bem. Não para ganhar salvação, mas para agradar ao meu mestre. Se for possível, eu gostaria realmente de vê-lo na morte. Sei que eu não sou digno, não estou me gabando de nada. Mas e ouvir as palavras: foste fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Entra no gozo eterno. Irmãos, o que nós aprendemos aqui com essas igrejas? Boas igrejas, fiéis. Não teve nenhuma palavra negativa de Jesus aqui, mas essas igrejas morreram. Nós precisamos, irmãos, passar o bastão da verdade. Olha o bastão da verdade. Precisamos passar o bastão da verdade para a próxima geração. O que aconteceu com essas igrejas? Eles não passaram, eles não continuaram, eles não olharam para o futuro. E talvez as gerações futuras se desviaram. E essa igreja já não existe mais. Um estudo revela, irmãos, que a terceira geração de uma igreja não tem o mesmo fervor da primeira geração. Em qual geração será que a nossa igreja está? Será que tem o mesmo fervor do início? Os irmãos lembram? É preciso, irmãos, não apenas começar a carreira, mas terminar a carreira e guardar a fé. É tempo de pensarmos como será a nossa igreja na próxima geração. Algo que pesa muito no meu coração, irmãos. Alguns jovens não estão mais aqui. Basicamente, eles seriam o futuro da igreja, não é verdade? Aonde nós falhamos? Aonde nós erramos? Nossos filhos ainda estão servindo ao Senhor? Se continuar assim, essa igreja vai morrer da mesma forma que morreu aquelas igrejas de Esmirna e Filadélfia. Vai chegar à extinção. Sim, nós podemos ganhar almas, mas se a igreja não despertar, se a igreja não levantar para isso, a igreja vai chegar à extinção. Vai ser mais um tempo, eu sei que aqui não acontece isso, de ficar vazio, mas talvez vai ser vendido, né, para outra igreja ou outra entidade, não sei. Porque nós não nos preocupamos com a próxima geração. Que tipo de igreja, irmãos, nós vamos deixar para os nossos filhos? E mais, que tipo de igreja nós vamos deixar para os nossos netos? Pelo menos você que vai ter neto, né? Alguns já são avô aí. Que tipo de igreja? Concluindo, vamos firmar cada vez mais na verdade. Não vamos sair da verdade, irmãos. Não vamos dar ouvido a outras doutrinas, mas vamos ficar na Bíblia. Vamos nos manter longe do mundanismo. O diabo faz de tudo para colocar o mundo dentro da igreja, visto que os cristãos fiéis não deixam, né, o mundo entrar em suas vidas, então o diabo faz de tudo para colocar o mundo dentro da igreja. Vamos ser humildes e reconhecer nossas falhas e fraquezas. Vamos olhar para nós mesmos. Vamos parar de olhar para os outros, as falhas dos outros. Vamos olhar para nós mesmos, vamos nos analisar. Olha, onde as minhas falhas, onde são as minhas fraquezas, o que eu tenho feito, o que eu não tenho feito, onde eu tenho desagradado a Deus. Vamos voltar ao primeiro amor, irmãos. Lembra quando você tinha aquele primeiro amor? Eu espero, pelo menos os anos que eu estou aqui,
Eu espero que você tenha tido realmente um tempo muito melhor do que você tem hoje, talvez no passado. Um fervor muito maior, um desejo muito maior de servir, um desejo muito maior de ganhar almas. Vamos olhar para trás, e eu não sou diferente. Já tive épocas muito melhores do que a época que me encontro hoje. Talvez nós temos que olhar lá atrás e ver, olha, onde foi que nós caímos? O que aconteceu? Vamos perseverar em nossa geração, ensinando nossos filhos e netos a perseverarem em suas gerações. Para que esta igreja, irmãos, persevere até o fim. E quando é o fim? Até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o arrebatamento. E aí sim, essa igreja pode ficar fechada depois. Porque não vai ter mais salvo aqui, todos vão ser levados pelo Senhor Jesus. Mas até lá, irmãos, vamos trabalhar para que essa igreja continue pregando o evangelho. Talvez nós vamos partir, talvez você vai partir, mas seus filhos vão continuar, seus netos vão continuar. E precisamos realmente pensar nas próximas gerações. Senão essa igreja vai ser extinta antes mesmo de Jesus voltar. Vamos colocar de pé, irmãos, e vamos orar.